Fala família Reino Cast, como é que vocês estão? A paz do Senhor. Um ótimo domingo a vocês. Hoje aqui conosco, do meu lado, a Raíssa. Seja muito bem-vinda, Raíssa. Obrigada, estamos aqui para mais um episódio abençoado, né, com conteúdo de valor e que Deus tem coisas para falar com você que está em casa e nos assistindo. Então, antes da gente anunciar, né, o nosso convidado, para quem não viu ainda, a gente já postou no Instagram aí o cartaz, mas para quem não viu ainda, antes da gente anunciar o nosso convidado, eu quero te pedir, nos ajude a anunciar o reino de Deus através desta plataforma. Compartilha essa live para mais pessoas, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, porque a palavra que vai ser transmitida aqui hoje vai impactar a sua vida. Então, nos ajude a compartilhar essa palavra. E hoje a gente já faz uns dias que a gente vem tentando trazer, mas aprovar o Senhor essa oportunidade, esse dia especial. E conosco aqui hoje no nosso podcast, o pastor Rondinelli Palhares. É um prazer recebê-lo. Pastor Rondinelli. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Uma alegria estar aqui. Graças a Deus deu certo. Deu certo. Desde que fizeram o primeiro convite, eu me entusiasmei com isso. Por conta das agendas, Sim. Ninguém tinha falado mais nada. Mas graças a Deus eu estou Sim. aqui. Espero contribuir com a vida de vocês. Pastor Rondinelli, ele é pastor da Videira, né, pastor? Isso. É um dos pastores ali da Videira. E, pastor, o senhor é casado com a irmã Denise, né? isso. Um abraço, irmã Denise, que Deus possa continuar abençoando vocês. Pastor Rondinelli, como foi que começou, né, a sua trajetória com Deus? Como foi que o senhor conheceu a Cristo? Como foi o seu começo? Pra gente já começar logo assim, né? E aí depois a gente vai entrando mais profundamente aqui nesse assunto. Eu sei que o podcast tem tempo, né? Ele tem um tempo para ser desenvolvido. E eu costumo dizer, sempre que alguém me faz uma pergunta, por mim mesmo, eu já gravo um podcast sozinho com uma pergunta dessa. Eu conheci Jesus, de uma maneira bem resumida, efetivamente aos 12, 13 anos, mais ou menos, de uma forma bem curiosa. Eu sou de uma família cristã, eu tenho um berço cristão, mas ali a minha vida infantil eu fui para a igreja porque eu era levado. Com 12 anos, curiosamente, eu fui chamado para jogar futebol com os amigos que faziam parte de uma igreja. Naquela época lá, as igrejas elas faziam torneio de futebol de salão, faziam torneios esportivos, na verdade. E eu joguei bem, fui pro gol, acabei virando goleiro do time da igreja. E só que eu não ia para a igreja, gente, eu não tinha compromisso, eu ia para jogar futebol. Um belo dia, o pastor da igreja chegou e disse assim, para jogar futebol tem que vir para a igreja. Aí eu fui e disse, ok, eu gosto de futebol, vou para a igreja. Comecei a ir para a igreja e passei a ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ainda jovem, eu comecei a frequentar a igreja e fui criando minhas próprias experiências nessa jornada. Lá para frente, não sei se a gente chega nesse ponto, eu tive uns deslizes até conhecer Jesus de verdade, aí já como adulto. E graças a Deus caminho com Jesus até hoje. Graças a Deus. Bem resumido, né? Para não... Acredite em mim, Raíssa. Eu gravo um podcast para cada pergunta que você fizer, eu tenho uma história para contar. Isso é muito bacana. E aí é bom que, pastor, que o podcast flui mais abertamente, mais livre, né? Uhum. Então, pastor, o senhor conheceu a Cristo, né? Já veio de uma família cristã através do futebol, que é muito interessante, né? Porque tem muitas igrejas que falam que futebol é pecado, né? Então a gente vê que algumas igrejas adotaram isso como estratégia e conseguiram captar e evangelizar, né, através disso. Então é muito interessante a maneira que o senhor conheceu a Cristo, isso é muito bacana. Pastor, hoje o senhor recentemente eu conheci-o pessoalmente através de um treinamento que a gente foi do Maxiel, né? E ali eu conheci o seu projeto, seu trabalho, através, né, que é a Academia de Mudança. Como foi que começou, pastor, esse projeto da Academia de Mudanças e isso veio quando? Qual foi o tempo, quando começou, como foi? Esse projeto ele começa quando eu percebo que eu estou completamente desencontrado na minha vida. Sem propósito nenhum.
eu fiz eu estudei mecânica industrial, terminei, não segui, fui levado para outro canto profissional, fui me desviando do meu currículo, estudei direito, mas abandonei a faculdade de direito porque eu não tinha condições de pagar, e com tantas irresponsabilidades eu acabei tendo que fazer muita coisa que muita gente determinava na minha vida. Eu não vivi a minha própria vontade, eu não vivi o meu propósito, até porque eu não tinha esse propósito. Mas lá atrás, em um dos momentos da minha jornada, eu fui ser mecânico de oficina. Eu fiz mecânica industrial, fui estagiar na indústria, só que eu fui contratado por uma concessionária, aqui em Fortaleza, onde a gente mora. Então eu fui ser mecânico. Em um desses serviços, um advogado, ele deu um tapinha nas minhas costas e disse assim: você deveria ser advogado ou palestrante. Aquilo foi literalmente um tapinha nas costas, foi um empurrão. Eu guardei aquela palavra no meu coração. A vida seguiu e aí eu cometi alguns erros, até que um belo dia, sem lenço e sem documento, como diz o compositor, eu sem nenhuma esperança e com muitos problemas, de verdade, vi um outdoor de um camarada que parecia estar dando uma palestra. E eu peguei o número do telefone da empresa desse cara e liguei para saber do que se tratava. E naquela ocasião era uma formação em coaching, um processo de mudança de vida. Sim. O coaching é a Bíblia cientificada, digamos assim. Eu me interessei por aquilo e eu me inscrevi naquele treinamento, fui para aquela sala de coaching e naquele fim de semana eu pude mergulhar em quem eu era e descobrir todas as áreas da minha vida que eram deficientes. E ali, dentro de um processo que tem comprovação científica, porque não é um processo cristão propriamente dito, eu acabei me encontrando com esse processo de mudança que precisava começar na minha vida. E aí eu decidi naquela sala que eu trabalharia com isso. Com isso o quê? Com o desenvolvimento de pessoas. Eu preciso mudar a minha vida para que eu ajude outras pessoas a mudarem a vida delas. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso. E eu fiz um planejamento, eu trabalhava no mercado convencional, na ocasião eu tinha carteira assinada, e eu fiz um planejamento para deixar o meu emprego e atuar no desenvolvimento de pessoas. Esse planejamento ele foi bem cumprido durante 6 meses, e no mês de julho de 2012 eu abandonei o meu trabalho. Não dá nem para dizer que era uma carreira lá. Eu tão perdido que eu estava, não dava, abandonei minha carreira. Parece tão bonito isso. Não, abandonei meu emprego e fui estudar, fui performar na área de desenvolvimento de pessoas. Agora, na ocasião que estamos gravando esse podcast, faz exatamente 12 anos que eu comecei a mexer com o desenvolvimento pessoal dentro desse meio corporativo, extra-igreja. A igreja, ela chega melhor na minha vida em um ponto posterior. Sim. E hoje, pastor, a Academia de Mudança é um projeto que o senhor tem para desenvolver outras pessoas. Exatamente. E está chegando agora a última edição, é isso? É, isso mesmo. Sabendo que está encerrando esse seu ciclo, e o senhor está pretendendo fazer outro projeto. Ou vai dar só uma aposentadoriazinha agora? Lailton, um amigo meu, um grande amigo meu chamado Edilson, hoje ele mora na Austrália. Ele colocou uma senha de internet na casa dele. Primeira vez que eu fui na casa dele, fui à casa dele, eu perguntei: Júnior, qual é a senha da internet? E ele respondeu: quem souber morre. A senha era essa, entendeu? A senha era: quem souber morre. Quando você me fez essa pergunta, lembro dessa senha. Eu lembrei da senha. Deus me livre de quem souber disso morrer. Mas é uma resposta que eu não tenho. Sim. Sabe?
eu queria chegar para vocês aqui. Muita gente está me perguntando, muita gente está perguntando se é estratégia de marketing, porque 12 anos depois eu resolvi parar especificamente esse projeto. Se eu vou voltar, que nem cantor antigo, aqueles cantores de outros tempos, eles somem, desaparecem, voltam com uma turnê para chamar atenção. Então, não é isso. Não é isso. Eu estou no ReinoCast, é um podcast que tem como primazia o reino de Deus. Sim. E eu estou ouvindo a voz de Deus dizendo: pare. Sim. O que é ilógico, porque é um projeto que funciona. Sim. Tá? É um projeto que cresce e que funciona. E que, para a glória de Deus, tem dado bons resultados, tanto na minha vida quanto Sim. na vida dos participantes. O que vai acontecer depois? Pode ter certeza, eu tenho alguns projetos, Sim. mas nenhum deles completamente consolidado, estruturado. Eu estou naquela. Confio seus planos ao Senhor e Ele fará com que dê certo. Amém. Então eu estou primeiro querendo ter os planos, depois eu confio ao Senhor. Uma coisa é certa, a minha vida está diante de Deus, em acordo com a minha família. E o que vai acontecer depois, não sei. Se você está vendo esse podcast depois do dia 27 de julho de 2024, eu encerrei um projeto que transformou a minha vida e que ajudou a transformar a vida de outras pessoas. Por quê? Porque Deus disse assim: Rondinelli, agora eu vou te levar para um novo tempo. Inclusive, essa frase que eu estou dizendo para vocês é em primeira mão. Porque se tem uma coisa, eu tava vindo para cá dizendo assim: olha, eu quero honrar a vida de vocês. Amém. E não convém eu dizer aqui, porque vocês vão entender o que é Sim. que eu vou dizer. Mas eu vinha para cá no carro, em silêncio, pensando na história do samaritano. Sim. Do bom samaritano, como dizem. Que ele se encontra com aquele rapaz ferido. Aquele rapaz, ele é, teoricamente, segundo os bons costumes, inimigo dele. Sim. Mas ele leva aquele camarada para uma hospedaria. E eu vinha pensando em que ele levou para hospedaria. Ele tratou o cara, ele investiu para que o cara fosse recuperado, mas ele não levou para casa. Ele levou para uma hospedaria. Por quê, Raíssa? Porque, Lailton, tem pessoas que a gente leva para casa. Tem pessoas que a gente leva para hospedaria. Ambos nós cuidamos. Sim. Porque nós somos do reino. É nosso papel assistir as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não falo isso para ninguém. Eu não acho que é uma coisa que todo mundo vai entender. Sim. Olha, Deus mandou, tu tá ficando doido. Deus mandou um homem cantar para uma muralha cair. Deus mandou um oficial mergulhar no rio para ele ser curado. Deus mandou, Rondinelli, deixa aí a tua principal fonte de renda, porque eu vou te mostrar outra coisa que você vai fazer. É a última edição mesmo, não é marketing. Bom, se passou de 25 de julho de 2024, me procura aí no Instagram e descobre o que eu estou fazendo. Se eu estiver fazendo alguma coisa, foi Deus que mandou fazer. E as coisas de Deus não são explicáveis, né? Não são. Não E são. ele pede cada coisa assim a gente, né? Desafio, Que a né? gente não entende. É. São esses e outros exemplos que nós não compreendemos. Às vezes, Deus, eu vou fazer isso. Deus, eu vou pedir demissão desse emprego, mas é minha fonte de renda. Deus, mas eu vou acabar esse namoro, tá dando tão certo. Mas Deus, eu vou aí para exercer um pouquinho mais da sua fé. Deus, eu vou dar essa quantia de generosidade na igreja. Deus, ele é ilógico. Ele desafia a física, a matemática, Verdade. a geografia, a ciência e tudo mais que você imaginar. Talvez hoje você está escutando isso, Deus está dizendo alguma coisa para você que está te incomodando e você acha que não é de Deus porque está incomodando. Aí você pode dizer assim, não, mas não é de Deus porque eu não tenho paz. Aí eu quero que você pense assim comigo. Jesus mandou os discípulos atravessarem para outra margem no barco.
no meio teve uma tempestade. Não dá para ter paz na tempestade. A paz humana você não tem. Você pode até ter a paz que excede todo o entendimento que vem de Jesus. Sim. Mas a gente se aflige ali, humanamente a gente se aflige. O barco vai virar. Aí é onde Jesus entra e diz assim, fui eu que mandei você atravessar, querido. Se eu mandei atravessar, tá lá em Marcos. Eu disse que você vai chegar do outro lado. Agora o que ia acontecer no caminho era segredo. Ele não revelou, né? De jeito nenhum. Eu estava até aconselhando um jovem agora, antes de começar o podcast, e falando justamente sobre isso, porque a gente escuta a voz do Senhor, e às vezes a gente faz a oração assim, Senhor, muda, faz isso, transforma aquela pessoa, alguém, mas a gente já sabe a resposta do Senhor, porque se a gente fizer essa oração correta, que é Senhor, faz a tua vontade, Sim. aí essa oração ninguém quer fazer, porque a gente sabe que a vontade de Deus não é a nossa vontade, não vai nos agradar. Mas a gente quer orar para Deus transformar alguém, mas a gente não quer orar para o Senhor fazer a vontade dele. Que, né, agora, de fazer a vontade do Senhor, essa oração, é poucos que fazem, porque é uma oração que não é fácil. Você sabe a resposta. É como você acabou de dizer, né? Talvez a sua oração fosse eu, mas eu não quero acabar agora, não é o momento, né? Mas Deus disse, para. Pois é. Uma vez nós tivemos uma série lá na igreja chamada Orações Perigosas. E um dos temas dessa série foi faça-se a tua vontade. Uma das orações mais perigosas que a gente pode fazer na vida é essa que você disse. Deus faz a tua vontade. Aí a gente se engana, né? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O pessoal pensa que é pra gente, né? Agradável pra mas ele. é agradável a ele, pra ele. Ai, é muito bom ser cristão. Se você não é, você tá perdendo muita coisa na sua vida. Vem pro Reino Cast. Vem. É verdade, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas nem sempre é agradável pra gente não. E hoje a gente vai falar de um tema, né, entrando um pouco agora no tema, sobre mudança, né? E a mudança, ela incomoda um pouco, né? Ela gera um desconforto, né? Uhum. E o tema é a hora de mudar, é agora. Isso. E como encarar como eu descobri essa necessidade de mudança? Esse aí é que é o problema. Esse é que é o problema. É porque só existem dois movimentos que geram a mudança. Um movimento é a vontade e o outro movimento é a necessidade. Se eu responder a tua pergunta, a necessidade de mudança realmente para todo mundo é agora. Não tem como ser diferente. A única coisa que não vai mudar no mundo é a constante necessidade de se mudar. Para quê? Para melhor. Para quê? Para ter novos resultados. Para quê? Para conquistar novas coisas, para conquistar novas pessoas. E aí eu milito em favor da mudança intencional. Mude hoje, meu amigo. Mude hoje, enquanto dá tempo de você mudar. Porque é curioso, o mundo é curioso. A pessoa descuida da saúde. Isso aqui é para quem é casado, para quem é casado. Quando estava solteiro, cuidava da saúde, comia bem. Não é todo mundo, mas de repente ia ali para academia. Aí casou. Aí descuidou. Descuidou. Claro que um casamento alicerçado na rocha, ele não vai acabar por conta dessa bobagem, isso é trivialidade. Mas algumas coisas acontecem que fazem os casamentos acabarem, infelizmente. E quando o casamento acaba, o marido ou a esposa vai fazer o quê? Vai se cuidar. Responde aqui nos comentários. Vai pra academia e vai postar e vai colocar hashtag tá pago. Aí a pessoa passa a vida toda consumindo refrigerante ou consumindo álcool, ou seja lá o que for. Aí tem um problema de saúde, aí o médico diz, querido, ou você muda ou você morre. Aí a pessoa vai mudar. Aí a pessoa cria os filhos alheios a quem são os filhos, eles fazem o que querem, quando querem, de repente perde o filho para o mundo, e o mundo que eu estou dizendo não é o mundo que separa na cabeça das pessoas o evangelho do mundo, eu não estou falando disso, perde os filhos para um outro relacionamento, para outra pessoa,
Aí vai procurar ajuda e vai dizer assim, meu filho está com problema. Se tivesse visto isso antes, se tivesse cuidado da saúde antes, se tivesse pensado no casamento antes, entre outras coisas mais, se tivesse deixado de seguir a Shopee, a Shein, antes, não tinha entrado em uma dívida. Eu sou a favor, e é isso que eu falo no meu trabalho, mude hoje. Hoje, a hora de mudar é agora. Porque o certo, Raíssa, seria assim, o tema do podcast, a hora de mudar era ontem. Só que o ontem já passou. Não dá tempo. Nós só temos o agora. Tudo acontece no agora. Sim. Então a hora de mudar é agora. Você, ouvinte do Reino Cast, o que é que você está fazendo da sua vida que está te levando para um lugar que você não quer estar e você não percebe porque o processo de evolução na sua vida foi automatizado. Você não sabe mais o que quer. Está na hora de rever os seus conceitos. Está na hora de você comprar um gás sobressalente. Essa semana eu publiquei um vídeo falando que as pessoas estão assim. O gás acaba domingo, né? Está indo ao ar domingo. O gás só acaba domingo na hora do almoço. Geralmente nesse horário do podcast. Aí as pessoas, eu não estava esperando. Isso é falta de intencionalidade, é falta de desejo de mudança. Porque se parar para pensar, o gás só vai acabar quando eu for utilizar. Verdade. Se eu não for utilizar, ele não acaba. Verdade. Então, seu gás está acabando. Mude porque você quer. Napoleão Hill, um escritor, não tem indícios de que é cristão, porque ele chama Deus de universo. Acho lindo isso. Ele diz uma frase que é o meu condutor dentro do processo. Abre aspas, não espere que a necessidade determine a hora que você precisa mudar. Mude hoje, antes que seja tarde demais. Fecha aspas. Você fez uma pergunta, como eu respondi antes, né? Como eu disse antes, cada pergunta é um podcast sozinho. Não espere essa necessidade de mudar. Mude porque você quer. O amanhã pode ser melhor em todas as áreas. E nós precisamos gerar um movimento hoje. Agora, é difícil. É difícil. Não é fácil. Foi um dos comentários que você fez. Sim. É difícil mudar. É difícil mudar. Mudar não é para qualquer um. Dá trabalho. É doloroso. Né? O processo de mudança, ele gera dor na gente, porque a gente tem que abrir mão da zona de conforto, né? Completamente. E sair da zona de conforto é uma missão árdua. Demais. É uma missão muito difícil. E, Rondinelli, a gente vê, e eu venho sempre tocando nessa mesma tecla, e eu vi recentemente o vídeo que você postou do gás, inclusive você estava carregando um botijão de gás no vídeo. Isso chama bastante atenção e deixa a gente bem impactado. É porque a gente tem visto que a gente precisa realmente ser intencional. E a gente vive sempre numa rotina automatizada, né? O ser humano, ele tem, o nosso cérebro, nosso corpo, ele consegue padronizar as coisas e deixar isso automático muito rápido. A gente no instante automatiza qualquer coisa. Só que eu aprendi que sempre as ondas, né, nos levam de dentro para fora. Quer dizer, sempre do fácil do difícil para o fácil, né? E tudo na vida que vai trazer uma realização de sucesso para a gente, né, como crescer financeiramente, prosperar financeiramente, ter sucesso no casamento, ter sucesso dentro do ministério da igreja, tudo isso gera dor, porque a gente precisa sair da zona de conforto e continuar caminhando, né? Seguir a Cristo, ser cristão, exige dor, né? Porque a Bíblia mesmo nos orienta que no mundo a gente vai ter aflição, porque tudo isso gera dor. Porque se a gente parar, a gente volta para o início, né? Então, assim, como é que a gente consegue identificar que nós estamos vivendo uma vida rotineira, né? Não estamos sendo intencionais? Como é que a gente consegue dar esse start, identificar isso e como fazer, virar a chave para a gente fazer essa mudança e identificar isso e começar a criar novos padrões de rotina? Para você identificar, você precisa ser extremamente consciente do que vai fazer. Inclusive, a Academia de Mudanças foi o processo que eu criei para levar as pessoas justamente para identificarem isso. Aí, que legal. Para você chegar ali, o que eu costumo dizer? Eu vou abrir um parêntese aqui, mas eu volto para a resposta.
Rondinelli, diga em 1 minuto o que é Academia de Mudanças. Eu vou dizer em 1 minuto o que é Academia de Mudanças. Academia de Mudanças é um encontro com a pessoa mais importante da sua vida. Você. Porque se você se conhecesse, se você se amava, se você se amasse, você faria tudo por você. Vocês são casados. Provavelmente aí houve um voto, uma promessa ou um juramento, como querer dizer, de que vocês fariam tudo um pelo outro. Sim. O que que faz isso? O amor. Agora ninguém ama um desconhecido. Verdade. Vocês tiveram que se conhecer para se amar e chegar ao ponto de dizer: meu amor, eu faço tudo por você. Então, por que as pessoas não têm resultados na vida? Porque elas não se amam. Por que elas não se amam? Porque elas não se conhecem. Se elas se conhecessem, elas se amariam e elas fariam tudo por elas mesmas. Fechei o parênteses. Em 1 minuto, isso aí é o que é a Academia de Mudanças. Voltando para a pergunta que você fez. Como é que eu identifico isso? É só você olhar para aquilo que você está construindo na vida. E eu não estou falando de matéria, Sim. porque as pessoas elas costumam medir a vida dos outros pelos resultados que ela tem financeiro. Não é isso. Vamos lá. A sua saúde, ela tem progredido ou ela tem regredido? Ou na pior das hipóteses, estagnou. As suas finanças, elas melhoraram, elas pioraram ou ela estagnou? Ou elas estagnaram, melhor dizendo. O seu casamento, ele tem evoluído do sentido de relacionamento ou ele está paralisado? A sua criação com os seus filhos, para quem os tem, elas evoluíram ou elas estão paralisadas? Agora, quem é que vai parar para pensar nisso? Só para quando a necessidade determina. Verdade. Está aqui o meu convite de hoje, seja lá a data que você estiver vendo isso, pare e avalie como estão seus resultados. No final do ano todo mundo faz isso. É. No final do ano Faz todo promessa. mundo olha, aí eu vou conquistar isso, eu vou conseguir aquilo, Promessas, mas sim. são raras as pessoas que vão olhar para trás e dizer assim: eu não consegui isso, eu vou conseguir. Então, olha para os teus resultados. Você usou muito bem a palavra automatizar. Olha para os teus resultados, já estão automatizados. São os mesmos. Não evolui, não acontece nada. E tem gente que vive bem com isso, está tudo bem. Mas eu acredito em um Deus que disse para mim, né, através de Jesus, Jesus é Deus, eu tenho uma vida para você abundante. Uma vida abundante é uma vida que sobra, não é uma vida que falta. É uma vida onde eu tenho para distribuir para os outros. Aí os teólogos ou os mais estudiosos podem dizer assim: mas essa vida abundante é a eternidade. Sim, é a eternidade, afinal de contas é para isso que nós vivemos. Sim. Se nós vivemos por isso aqui, nós somos os mais miseráveis, segundo o apóstolo Paulo. A vida abundante é a eternidade. Mas por que eu não posso viver aqui, Lailton, Raíssa? Sim. Por que eu não posso viver aqui, David, Jonas, Arthur, esqueci o nome de alguém, Iago, E Ilana. Lana. Ilana? É. Por que a gente não pode viver aqui? Qual o problema? Quem foi que disse que você tem que sofrer? Agora tem a dor. Sim. Aprenda a lidar com a dor, querido. Se abrace com a dor. Ame a dor. Porque eu quero te contar um segredo milenar. A dor, ela vai existir. Ela vai existir, ela tem que existir. Você foi muito pontual quando você citou o próprio Jesus. No mundo você vai ter aflição. Mas sorria. É. No mundo você vai ter dor. Então, sorria. Aprenda a lidar com a dor. Se abrace com a dor. E aprenda a colocar a dor no lugar certo dela. Porque ou você sente a dor de mudar hoje, ou você vai sentir a dor de não ter mudado depois. Escolha onde você quer colocar a sua dor. E assuma a responsabilidade por isso. E cresça diante disso. Se você não evoluiu em nada, nem seu cabelo mudou nos últimos anos, você está vivendo uma vida automática. E eu não acredito que esse é o projeto de Deus para a sua vida. E o engraçado é que para haver uma mudança tem que ter algum desconforto, né? Eu só vou mudar dói. se é que ele estiver me incomodando, né? É um pontapé inicial de como identificar, né? Se não incomodar,
Não muda. Não muda. Inclusive, é um grande indício de que está dando certo. Eu gosto de lembrar de uma história bem antiga da minha vida, já deve fazer aí, sei lá, uns 10 anos, 11, 9, sei lá, eu comecei a correr e eu tinha uma personal runner, professora Dayana. Mandei esse podcast para você escutar porque eu falei de você, viu? Eu estava fazendo uma atividade de liberação em um rolo. Eu me deitava e estimulava os músculos da minha perna no próprio rolo. E eu ia e voltava. Ia e voltava, ia e voltava. A professora chegou perto de mim, cruzou os braços e disse assim: tu não tem vergonha, não? Aí eu disse: de que, professora? Ela disse: tu tá se enganando aí nesse exercício? Eu disse: eu me enganando, professora? Eu tô me enganando, não. Tá sim. Tá sim. Faça direito. Solte o peso da perna no rolo. Eu aguentei fazer uma vez de ida, uma vez de volta. Por quê? Porque doeu. E quando ela disse: doeu? Eu disse: doeu. Ela foi e disse: agora você está fazendo certo. Pode continuar. Você vai para academia aí, ou bodybuilding? Você vai para academia, cara, se você se acostumou com peso, você se acomodou. Tem que doer. Tem que doer. Não é o desejo do nosso coração. Mas vamos chamar essa dor de desconforto. Sim. Tem que ser desconfortável. Então tá aí um grande indício de que você e eu começamos um processo de mudança. É incômodo, dói fisicamente, dói emocionalmente, às vezes dá vontade de chorar, vontade de desistir, você vai ter, mas continua, porque é do caminho difícil para o fácil. Você não verdade. Parafraseou aí a história da sim. onda? É exatamente desse jeito. Verdade. E por que a maioria das pessoas resistem à mudança, mesmo havendo uma extrema necessidade? Porque elas não sabem se relacionar com elas mesmas. Como assim, Rondinelli? Existe um processo cerebral que não quer que a gente mude. De verdade. O cérebro, ele está constantemente tentando nos manter no status quo. Exemplo, vocês dirigem carro ou moto, Sim. os dois, vocês se lembram, e vocês são jovens, mas vocês se lembram, quando vocês começaram a dirigir, lembre aí comigo, pisa na embreagem com a perna esquerda, passa a marcha, a primeira para a esquerda para frente. Aí você liga o carro, vai soltando a embreagem, vai acelerando, e aí aquele processo todo. A mente entra em parafuso, mas ninguém pensa em desistir. Por quê? Porque quer a carteira de habilitação. Por quê? Porque quer ter a facilidade de ir e vir, quer se locomover. Aí, hoje vocês dirigem. Hoje você dirige. Você pensa para dirigir? Não pensa mais não. Você não pensa. Né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, está repreendido em nome de Jesus, mas eu, em tempos bravios, onde eu visitava o Egito, eu já cheguei em casa sob efeito de álcool. Como foi que eu cheguei em casa? Só Deus sabe. O meu cérebro automatizou o processo. Claro, hoje a gente entende que foi a graça de Deus que me levou e a sua misericórdia. Mas o cérebro automatizou o processo. Sim. Então, Raíssa, eu não sei me relacionar com o meu cérebro. Eu preciso governar literalmente o meu cérebro como se ele fosse outra pessoa. Você decide que amanhã, depois desse podcast, o dia de mudar é agora, você está ficando com sobrepeso, então no dia seguinte, ou se você estiver escutando 2 horas da manhã, você vai se levantar às 5:30 da manhã. O Espírito Santo de Deus vai te incomodar, se bem que quando o Espírito Santo incomoda, a gente sai do processo e entra no reino de Deus, que é diferente. Então volta para o processo. O Espírito Santo te incomoda e você acorda 5 horas da manhã disposto a ir fazer atividade física. Aí o teu cérebro vai dizer o quê? Não, tá cedo demais. Aí quem é que governa? É o cérebro. O cérebro. O cérebro vai dizer, não faz isso, tu tá maluco, Leito. Onde foi Hora que tu dessa. tirou isso, uma hora dessa? E outra coisa, hoje é dia 12, ninguém começa nada dia 12 não. A gente começa dia 15, e outra coisa, dia 15 é quarta-feira. Já viu alguém começar alguma coisa na quarta-feira? A gente começa na segunda-feira, então as pessoas elas não sabem se relacionar com o cérebro delas. O cérebro precisa ser governado.
e não governar a nossa vida. Não fosse assim, o apóstolo Paulo não teria dito lá em Romanos 12:2, o que foi que ele disse? Não se conforme. Olha que palavra linda. Não se conforme. E todas as traduções da Bíblia, elas vão trazer sinônimos do conformismo. Não se amolde, não se adeque a esse mundo. Transforme-se. Por quê? Transforme-se pelo TikTok, pelos pregadores. Não, transforme-se pela renovação da sua mente. Ou seja, eu tenho uma mente antiga, agora eu quero uma mente nova. E essa minha mente nova vai dizer, querido, se levante 5 horas da manhã e vai fazer atividade física. Vai doer hoje? Vai, mas amanhã vai ser melhor. Quantas pessoas terminaram de ouvir o Reino Cash e disseram assim, eu preciso ser melhor na minha casa. Eu preciso tratar melhor meus filhos, minha esposa. Aí desligaram o dispositivo, cheios de Deus, que é isso aqui que a gente faz aqui no Reino Cash. Verdade. Aí disseram, eu vou mudar. Aí chegaram em casa, aí viram, por exemplo, uma água derramada no chão. Aí gritaram, esqueceram. Porque quem governou foi o cérebro, quem governou foi o mau hábito. Não houve uma renovação. Não houve uma transformação intencional, houve uma emoção. Eu vou mudar. E não muda. Por quê? Porque precisa entender que mudar é um hábito. Como tomar água, como trocar de roupa. Se não aprender isso, não vai. E aí eu volto ao ponto, porque o conceito ele é muito bonito. Mas volto alguns minutinhos atrás. Vai ser desconfortável. Tem que ser desconfortável. O que vem após a sua disciplina é que vai fazer com que ela valha a pena. Aí, meu amigo, só sabe quem vive. É verdade. Pode falar. É que o ponto que você falou lá atrás. A dor que vai gerar um crescimento, né? Se não houver dor, não gera um crescimento. O exemplo da academia, né? Se não tiver dor, então é porque não está gerando nenhum resultado, né? Isso é o que eu tenho entendido, meu personal me confirma isso. E eu até, é tão interessante isso, Raíssa, que eu tenho amigos e clientes que são robustos. Uhum. Né? Vão pra academia, os caras são grandes, são pesados. Aí eu chego e digo assim, rapaz, ainda dói? Aí os caras dizem, dói. Dói porque eu sempre quero mais, eu quero evoluir mais. É uma vida de uma dor constante, mas de uma evolução constante também. Verdade. E a gente precisa identificar que a gente precisa mudar, né? E geralmente muitas pessoas só mudam depois de um laudo. Isso. Né? Que é bem interessante que você falou que a gente precisa identificar antes de mudar. Tem muita gente que vê que eu preciso mudar, mas não consegue mudar. Mas tem muita gente que só muda depois de um motivo forte. Às vezes é um laudo, às vezes é quando acontece de a família se acabar. Isso. Né? A gente vê muitas pessoas que bebem, são viciadas em alguma coisa e que só param depois que chegam no fim da linha, se acabou. A gente vê casamentos quando se acabam, a pessoa se transforma, muda. Por que, Rondinelli, que isso acontece? Por causa do impacto emocional. Uhum. É um forte impacto emocional. Enquanto a pessoa não tem um motivo que empurre, porque tem um motivo que atrai. O motivo que atrai é o sonho, eu vou buscar. O motivo que empurra é o motivo que eu preciso sair daquele lugar. Ele vai gerar um impacto emocional muito forte. E esse impacto emocional, ele vai gerar uma mudança repentina, que não é porque é repentina que é fácil, mas vai ser mais rápido, ou melhor dizendo, menos demorado. Para entender isso de uma forma assim bem interessante, eu recomendo você assistir o filme Divertidamente 2. Por incrível que pareça, um filme animado, feito para criança. Isso é um engano. Esse filme foi feito para gente grande. Porque mostra literalmente como é essa construção de não mudar na vida da pessoa. Aquilo que a pessoa vai vendo, aquilo que a pessoa vai ouvindo, vai tornando exatamente quem ela é. E no Divertidamente 2 ficou mais claro que as convicções da Riley, da meninazinha,
elas são expostas como cordas de violão. Como cordas de violão. Então, sempre que ela precisa tomar uma atitude, o cérebro dela toca a corda. Plim! Aí a corda leva uma harmonia lá para cima que vai dizer para ela o que ela vai fazer. Isso é um processo automatizado. Então, a maioria das vezes, a corda bate dizendo não faz. Mas, quando o impacto é forte, quando é um laudo, quando é uma notícia ruim, aí a corda gera na hora e diz o quê? Muda, porque senão você vai ter um problema maior. É por isso que as pessoas mudam urgentemente. Desculpa até a redundância, mas elas mudam urgentemente porque é urgente. Não tem mais saída, se não sair vai ter problema. Da mesma forma, isso é tão sério, Lailton, que tem gente que recebe o laudo e diz assim, ok, eu vou morrer. Tá tudo bem. Inclusive, eu vou até apressar aqui a morte. Isso é verdade, tá? Eu não estou parafraseando, isso aqui não é uma metáfora. Eu conheço pessoas que, no que diz respeito à saúde, tomaram essas decisões. Sim. E foram, eu não vou mudar, não vou fazer nada. Enfim, não espera isso, gente. Não espera. Olha ao teu redor, tem coisas que estão dando errado. Você precisa entender. Estava saindo agora há pouco do salão. Aí estava escrito na porta, empurre. Aí eu puxei. Vocês já passaram por isso? Já? Sim. A gente não lê direito. Esses dias eu vi até no Instagram puxe, né? Puxe. Escrito assim, não puxe, só empurre. Pronto, ficou claro. As coisas precisam ser mais claras. Aí estava escrito, empurre. Aí eu puxei. Quando eu puxei, bateu no batente, aí pum, deu aquele barulho. Ainda bem que o vidro era temperado e não quebrou. Aí eu saí pensando, tem coisas na minha vida que eu estou empurrando, mas é para puxar. Tem coisas na minha vida que eu estou puxando, mas é para empurrar. Faça uma avaliação. O que você precisa empurrar hoje para que você não tenha uma emergência? O que você precisa puxar hoje para não ter uma emergência? Dá tempo, gente. Dá tempo, dá tempo. Se você está ouvindo isso aqui, Deus está te dando tempo de você mudar na sua família, de você mudar nas suas finanças, de você mudar no seu trabalho, de você mudar com seus amigos, de você mudar para o reino de Deus. Não espere essa emergência. Eu respondi essa pergunta. Respondeu. Meu Deus do céu, tomara que eu tenha respondido. Respondeu, foi muito demais. E é tão interessante que essa questão de mudança, eu falo que tem duas formas, né, do Espírito Santo transformar, né? Tem pessoas que aceitam a Jesus e tem aquela mudança instantânea, né? Isso. No outro dia, o Espírito Santo fez aquela transformação completa e tá ali outra pessoa, né? Um cristão parece que nasceu crente, né? É verdade. Mas tem pessoas que o Espírito Santo trata diferente. É uma mudança gradativa, aos poucos, né? E cheio de percalços, né? Muitas vezes cheio de percalços no caminho. Inclusive, eu provavelmente falaria isso quando nós estivéssemos terminando, e eu devo repetir, mas mesmo tendo esse processo chamado Academia de Mudanças, a coisa que ficou mais certa na minha vida, Raíssa, é que quem transforma mesmo é Jesus. Verdade. O coach é sensacional. Eu amo coach. Eu sou coach, eu vivo de coach, eu formo coaches, mas quem transforma é Jesus. É verdade. A ferramenta, ela é incrível. Tem gente aí que nem acredita em Jesus e acreditou na ferramenta. Tá tudo bem. Mas quem transforma é Jesus. Hoje eu tenho convicção nisso. Muita convicção. Por que hoje? Porque é. Mas são 12 anos lidando com milhares de pessoas, com milhares de problemas, e o que foi que eu vi? Mudou de maneira perene quem entendeu o que João narrou lá no capítulo 15 do seu evangelho, né? Parafraseando o próprio Jesus Cristo, né? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Não é nada, não é meia coisa, não é 1%, não é 99%. É nada. Verdade. É nada. Eu acredito nessa mudança do Espírito Santo. Sim. Às vezes estou celebrando casamento,
Aí eu olho para aquele indivíduo, sabe, Raíssa? Aí Deus diz assim para mim, diga que ele precisa mudar quando ele der as costas. Aí eu digo assim, olha que o espírito que se apossou de Saul, quando Samuel falou com ele, se aposse de você. E que você mude na sua casa quando você der as costas para mim. Ei, diz aí, se não coisa que só Deus faz. Ei, glorifica aí no comentário, glorifica, diz glória no comentário. Digita aí um monte de caracteres. E a gente vive pela fé, né? A mente da gente, ela controla o nosso corpo, controla aquela questão que você falou, da pessoa decidiu, tô com câncer, já na mente dela já morri, pronto. Ela não decide nem resistir ou lutar pela vida, né? E nossa mente tem um poder muito grande. Aquilo que eu coloco na mente, né, amor? Que eu vou conseguir, eu vou lá, luto e consigo. Porque a fé que eu exercitei, né? Que eu mentalizei. E primeiro, Deus, né? Aquilo que a gente não pode fazer, o Espírito Santo faz, né? E depois, é eu acreditar em mim mesmo e ter fé que Deus vai fazer. Isso. E Ele faz. Fez, faz e continuará fazendo, para a glória dele. Aqui, Odinelli, eu anotei uma parte que você falou de Romanos 12:2, e recentemente eu estava lendo um livro, e estou finalizando ele já, falando justamente sobre isso, né? Ele é um livro que baseia a palavra do Senhor e compara a Bíblia e a ciência. E fala muito sobre a transformação da mente. E você falou uma coisa um ponto-chave que eu venho estudando e vendo que isso cada vez é mais real. Que se a gente não cuidar da nossa mente, né, se nós não transformar ela de uma maneira que ela não domine mais, porque a nossa mente é o que domina o nosso corpo. Tudo começa na mente primeiro, né? E você falou um exemplo bem interessante. Acorda 5 horas da manhã para fazer uma atividade física, a nossa mente não deixa a gente fazer porque ela já está acostumada com outra coisa. Você consegue nos dar uma dica hoje de como eu faço para começar a transformar a minha mente numa mente forte, para que eu venha conseguir começar uma transformação automática, né, de dentro com a minha mente para me transformar o meu corpo? Como pastor, eu vou dizer o que eu acabei de dizer. Conheça Jesus. Conheça Jesus. Tem coisas que eu e você precisamos conhecer Jesus. Eu me vejo ali, Nicodemos, eu me vejo naquela cena de Nicodemos conversando com Jesus sobre o novo nascimento. E Jesus ali explicando para Nicodemos o que é o novo nascimento, e me pergunto, será que eu nasci de novo? Será que você nasceu de novo? Porque só herda o reino quem nasce da água e do Espírito, não é assim que está escrito? E eu preciso ter um relacionamento com Jesus. Vou até desabafar aqui. Fica à vontade. Hoje nós recebemos muitas pessoas na igreja com muitos problemas. Problemas de diversas naturezas. Diversas naturezas. E o que nós percebemos, eu falo nós porque eu incluo um time de pastores que recebe essas pessoas. A gente percebe que as pessoas não conhecem Jesus. Verdade. Verdadeiramente. E não é nem Lailton e Raíssa se colocando na posição de eu conheço Jesus e ele não conhece. Não. Porque às vezes a gente se questiona, eu me questiono. Sim. Eu não sei vocês, mas eu me questiono. Rapaz, será que eu conheço mesmo Jesus? Será que eu nasci de novo mesmo? Será que eu estou vivendo esse evangelho? Primeira coisa que eu vou dizer para responder a sua pergunta como pastor. Procure Jesus. Onde é que eu vou achar Jesus? Você pode achar no seu quarto. Ou então você procura uma igreja local. O pastor Bill Hybels dizia que a igreja local é a esperança do mundo. Aonde você estiver, tem uma igreja perto de você. E se não tiver uma igreja perto de você, tem uma igreja online. Nós, na igreja, temos a CC Videira online. Nós somos uma igreja online. Nós temos grupo de crescimento de pessoas ao redor do mundo que têm testemunhado a fé em Jesus e as suas transformações por aquilo que o Espírito Santo faz. Procure Jesus, procure a igreja local.
procure uma igreja online. Mas eu também vou responder do ponto de vista do profissional de desenvolvimento humano, do coach. Enfrentamento. Eu só consigo mudar se eu enfrentar. Admitindo uma postura passiva, não tem mudança. É atividade física? Meu amigo, vai doer. Desculpa até estar discorrendo constantemente nesse assunto, mas porque a pergunta pede a reiteração. Você quer mudar para deixar de gastar dinheiro? Você precisa enfrentar. Você tem medo de falar em público? Você precisa enfrentar. Você tem medo de fazer uma pergunta na faculdade porque vão lhe ridicularizar? Você tem que enfrentar. Tem medo de receber oportunidade para pregar no culto. Você tem medo de receber oportunidade para pregar no culto. Às vezes o pastor, o presbítero, o diácono, ele está ali querendo te preparar, ele está vendo alguém em você, mas você recebe aquela oportunidade e você não vai. Por quê? Porque tem medo. Medo de quê? É enfrentamento. É enfrentamento. Nós só resistimos se nós enfrentarmos. Sim. E ninguém vai fazer isso por nós. É verdade. Ninguém. Seja lá o que for. Eu queria. São 12 anos fazendo isso. Eu queria chegar assim e dizer assim, agora, 1, 2, 3 e... vai. Mudou. Pronto. Fantástico, mudou tudo. Tinha medo, agora é corajoso. Era gago, agora fala. O que mais? Era tímido, agora não. Era tímido, agora é extrovertido. Vivia na barra da saia da mamãe, agora assumiu a responsabilidade. Mas não é assim. Não vai acontecer. A propósito, eu respondi a primeira, né, como pastor, respondi a segunda como coach. Agora eu vou responder como pastor e como coach. Diz a Bíblia não diz que Moisés era gago. Sim. Não diz, era pesado de fala. Mas algumas pessoas dizem que ele era gago. Moisés tinha medo de falar em público. Vocês lembram disso? Sim. Lembra da história? Sim. Moisés tinha medo de falar em público. O que foi que fez Moisés vencer o medo? Ei, pega isso. Pega isso, coloca no teu coração, guarda isso no teu coração. Porque isso responde melhor a pergunta que o Lailton fez, que eu podia ter respondido em 30 segundos, mas deve fazer uns 8 minutos que eu estou respondendo a pergunta. Por que Moisés deu certo? Ele enfrentou o medo, né, lá. E por que ele enfrentou? Porque ele sabia quem ia com ele. Ele sabia quem ia com ele. Ei, Reinocast, ei, igreja do Senhor, Moisés não sabia falar, mas Deus disse, eu vou falar. Quem vai falar através de você é o eu sou. E o que foi que ele disse lá na frente? Beleza, eu estou fechado contigo. O Senhor está mandando a gente ir, pois se o Senhor não for, eu também não vou. O que foi Moisés, o que foi que fez Moisés ter resultado na vida, a missão dele, né? O resultado de Moisés não foi dinheiro, não foi terra. O que foi que fez ele ter resultado na vida dele? Foi ele saber que quem estava mandando era Deus, apesar de. Se Deus mandar, apesar de, ele vai fazer. Agora você tem que ir. Você tem que ir, Deus pega todos os incapazes que Deus instituiu na Bíblia. O próprio Moisés, aí você pega lá o pequenininho, o pastor de ovelha Davi, aí você pega o síndrome de vítima de Gideão, aí você pega o boca suja de Isaías, ele pegou e disse, eu estou mandando você ir, agora vá. Se não enfrentar, não vai. Agora eu vou dizer uma coisa, se você enfrentar, se você enfrentar, se valer a pena, se é de Deus, não tem quem te segure, não. Aí nós vamos falar de você, como nós estamos falando de Moisés. Moisés tinha tudo pra gente não falar dele. Verdade. Quem foi Moisés? Tantos personagens na Bíblia que passaram ali, né? Eu assisto, nada a ver. Eu recentemente comecei a assistir The Chosen. Sim. Né? Tem tantos personagens ali na Bíblia, tem tantos personagens no enredo que não estavam na Bíblia. E que passaram ali batido. Tudo bem, foi feito por um roteirista, Sim. mas será que não foi verdade, hein, gente? Será que não tinha ali aquele fulano de tal mesmo que nós não pregamos sobre ele
Porque ele não Não fez se nada. destacou. Não notamos, é. Não apareceu na Não história. fez nada. E dá vontade de falar outra coisa. Qual é o lugar onde tem as pessoas mais ricas do mundo? É o cemitério. Por quê? Porque tá cheio de gente que podia ter feito tanta coisa, E não fez. mas não fez. Ei, não tem segredo. Enfrente o seu medo e tenha convicção de quem vai com você. Se você tiver convicção de quem for com você, meu amigo, podem criticar, podem falar, podem pensar o que quiser a seu respeito. Eles não sabem quem você é. Se soubessem, eles não falariam. Eu Eita, tenho- foi manto Foi agora. forte. Eu quase falo em mistério Você aqui. falando aí, Rondinelli, eu não posso deixar de aproveitar esse podcast, né, amor? É verdade. Estava aqui só me segurando, mas falando de mudanças, foi onde a gente conheceu, lá no Arena, né? É. Lá, Deus marcou pra iniciar a minha mudança, sabe? Eu era, né? Não sou mais, sou liberta. Altamente tímida. Quem diria eu estar aqui no podcast hoje, né, amor? O Laio que me acompanha, né? E sabe. Muitos bloqueios. Gosto muito, né? De falar em público, mas muito medo, sabe? Me bloqueio, dizer, não sei, não consigo, não sei falar em público. E a timidez bloqueia a gente total, né? E foi lá no Arena, né, que eu fui desafiada lá e me libertei. Saí de lá outra pessoa. Mas é só, como é que você falou? É o exercício de você se enfrentar mesmo o seu medo. Senão você não consegue. E não é que, pronto, mudei, agora tá de boa. mais Todo fácil, dia vai. né? Não, todo dia a gente Não, tem uma guerra É constante. verdade. Todo dia, né? E tá dando certo? Tá dando certo. E o que é melhor, você está falando sobre isso dentro da gravação de um podcast que você é host, e eu até estava programando para o final dizer que vocês são excelentes hosts. Eu não imaginava isso. Quer dizer, é um dilema que você tem. Porque para ser host de um podcast é difícil. Para ser host de um podcast onde o entrevistado gosta de falar, né, eu sou entusiasmado demais para falar, e você conseguir fazer essa costura de modo que a conversa continue com fluidez e com sentido, parabéns, uma salva de palmas para eles aí. Boa salva de palmas. Dá glória pro Senhor. É que Amém. nos dá graça. Amém, né? graças a Deus. Parabéns, viu, Raíssa? Amém. Obrigada. Continue. Tô vencendo todos os dias. Aí eu preciso celebrar também a vida do Maxiel. O Mark é uma benção. É uma benção. Preciso celebrar a vida do Maxiel Castro. Um menino, vou dizer menino assim, né? Não é um homem, mas menino, porque tem idade de ser meu filho. Mas um menino tem trilhado um caminho muito bom, um caminho de Deus, um caminho na verdade, e é isso que acontece nas nossas vidas quando nós encontramos pessoas assim. Verdade. E eu faço meu apelo, já que eu, né, deixo o exemplo para você, né, de casa, que se você tem esse bloqueio, que é a nossa mente que faz com que a gente fique ali paralisado, e algo que me marcou muito foi: não deixe que o obstáculo, né, É que o seu medo, né? o seu medo atrapalhe Seu o propósito propósito. que Deus tem para você. Então, foi isso que me fez vencer, acordar e começar a tentar ser, na verdade, é quem eu era. Viver o Não é seu outra propósito. pessoa. Não estou vivendo outra pessoa. Eu estou vivendo o meu propósito, estou vivendo quem eu sou realmente, que eu ficava me escondendo, né, por trás dos bastidores. Mas a gente tem que fazer a nossa parte e o resto o Senhor vai fazer, Isso né? que ele faz. É verdade. E o quanto é importante, né? E essa frase ficou martelando na nossa cabeça, que o nosso maior medo, ele está atrapalhando o nosso propósito. E quantas pessoas não estão paradas, né? Deixaram, como a gente falou no começo aqui, estão no automático, deixaram de crescer, deixaram de subir um degrau na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida cristã, porque estão paralisadas, né? Que estão com medo de experimentar algo novo, de tentar, de mudar. E o seu maior medo, talvez hoje,
esteja atrapalhando você viver a plenitude do propósito que Deus tem na sua vida, né? E tem sido cada podcast que a gente tem vivenciado depois dessa mudança, porque antes a Raíssa, ela não ficava aqui, né? Aqui na mesa. Estava organizando o lanche ali, o lá, almoço ali por fazia trás o almoço para os convidados, né? Fazia o lanche, mas não ficava aqui. Não me vi aqui. Né? E depois que ela veio aqui, sentar aqui do meu lado e a gente começar a viver o propósito de Deus para nossas vidas, que é anunciar o reino de Deus através desse projeto que Deus colocou nos nossos corações, o podcast tem dado saltos. Tudo isso que você está vendo hoje, essa transformação, se você pegar os primeiros vídeos do podcast, do ReinoCast, e você vê como está hoje, tudo foi a evolução graças a ela que tomou de conta. Quando ela tomou de conta aqui de tudo, Deus começou a abençoar como mais é bom mais. ter essa parceria, né? Celebra a Deus pela vida de vocês, por esse ID, usando o que Deus nos deu. Essa ferramenta tão poderosa e rápida que é a internet. Parabéns por isso também. Amém. Glória a Deus. Então eu encorajo você, né, nosso ouvinte, nosso telespectador, que está em casa, nos ouvindo, nos assistindo, a mudar agora. Né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Né? Uma das frases que sempre vem à minha cabeça, nunca deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. E a procrastinação, eu acho que é um dos maiores desafios de quem quer uma mudança. Você pode falar um pouco sobre esse desafio de a gente como vencer a procrastinação? Entenderam? Vocês entenderam? É forte, é muito forte. Ó, antiprocrastinação. Nós precisamos aprender a sermos anti-procrastinação. Primeiro, a procrastinação também é um programa que foi instalado na nossa mente. Aquela cordinha lá da Riley, do Divertidamente 2. Plim, deixa para depois. Plim, deixa para depois. Para mim, além, é claro, da transformação genuína pelo Espírito Santo, já falamos sobre isso, isso resolve toda e qualquer situação. O que vai fazer você deixar de ser procrastinador é você ter um propósito na sua vida. Se você tem um propósito, você não procrastina. Segundo me consta, vocês têm 2 filhas. Dois filhos. Dois meninos. Pronto. O nome deles? É o Levi, que tem 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. E o Cauã, que tem 8 anos. Pronto. Então, Levi e Cauã. Suponhamos que eles precisem urgentemente, caso de saúde mesmo, caso de vida ou morte, que vocês façam algo que é extremamente difícil para vocês. Eu estou falando assim um exemplo absurdo e só por exemplo mesmo, desvinculando da realidade isso. Vocês não vão deixar para amanhã. Não vão. O Cauã é mais velho. Vocês já tiveram que ir para o hospital para ele? Sim. Vocês já tiveram de ir para o hospital de madrugada? Sim. Vocês deixaram para o dia seguinte? Não. Provavelmente uma febre 38, 39, mais ou menos assim. Você deixa para depois? Não. Por que você não deixa? Porque é vida ou morte, né? Porque ele é importante para vocês. Sim. Vocês têm um propósito ali, medicar o meu filho para que ele não tenha um mal súbito, saber o que está acontecendo com ele. Ninguém deixa nada para depois se você sabe exatamente pelo qual você está fazendo. Esse é um dos maiores dilemas das pessoas hoje em dia, não saberem exatamente nem o que querem e muito menos porque querem. Então, se eu não sei, para que eu vou fazer agora mesmo? Se eu posso ficar aqui assistindo Cobra Kai, se eu posso ficar aqui assistindo o próprio The Chosen, que é uma bênção, mas também entretenimento. The Chosen não é religião, The Chosen não é a Bíblia. Por que eu vou fazer hoje mesmo? Agora você põe um objetivo. Esse ano eu vou viajar. Esse ano eu vou
eu quero ir, sei lá, no final do ano eu quero ir para... Vocês têm sonho de viagem, gente? Assim, que posso compartilhar, assim. Agora eu virei o host aqui. Pronto. Vocês têm um sonho de viagem? Só para eu dar um exemplo aqui. Eu tenho um quadro dos sonhos lá no meu quarto. Né? Ótimo. A gente tem um quadro... Isso aí é antiprocrastinação. A gente tem um quadro dos sonhos lá no quarto. E aí, lá nesse quadro dos sonhos, um dos sonhos que a gente não foi ainda, mas está na nossa meta, é a Disney, Estados Unidos. Pronto. Então, para ir para Disney, para você ir para Disney, você tem uma burocracia, Sim. Você precisa também ter um recurso financeiro, então você quer ir para Disney. Para isso, você precisa gerar movimento. Quanto mais você trabalha, mais dinheiro você vai ter, e quanto mais você estuda sobre a Disney, mais você vai entender, quanto mais você ouve falar, mais você vai querer, você está criando isso dentro de você, está gerando esse sonho dentro de você. Agora, isso tem que ser suficientemente forte para gerar o movimento. Sim. Senão, não é um sonho, é uma ilusão. Que não vai acontecer. Mas no próximo ano, eu não sou o host, mas eu desafio vocês, não preciso dar data se vocês não têm ainda, colocar o prazo. Sim. E viver para aquilo. Então você não procrastina quando você sabe o que quer. Eu tenho uma das palestras que eu dou em empresas, eu faço a dinâmica do $1 milhão. Aí eu avalio o espírito de liderança, trabalho em equipe e senso de propósito. Me contratem. Espírito de liderança, trabalho em equipe e senso de propósito. Então eu digo assim: hoje à noite você vai receber uma ligação e vão lhe dar $1 milhão. Uau. Quem quer $1 milhão aqui dentro do estudo do podcast, diga amém. Amém. De graça. Vão lhe dar de graça. Essa é a dinâmica, tá? Livre de imposto, em espécie e sem pedir nada em troca. Para algumas pessoas esse valor pode ser irreal, mas para outras pessoas não é. Então alguém no mundo pode chegar e ligar para você e dizer: hoje eu vou dar $1 milhão. Aí eu digo assim: ok, vão lhe dar $1 milhão, o dinheiro está num banco na Suíça, e a única coisa que você precisa fazer para o seu próprio bem é subir o Monte Everest para pegar a chave da gaveta. E você tem 12 meses para se preparar. Aí, Lailton, Raíssa, eu conto essa história todinha e digo, né? Só você pode pegar. Você pode fazer o que você quiser. Mas é você que tem que ir lá no monte, pegar a chave e descer. Aí eu reúno as pessoas em equipe. Discutam aí quais eram as primeiras coisas que você iria fazer. Aí as pessoas começam a escrever. Aí eu ia pesquisar quem já chegou. Aí os pessimistas, eu vou pesquisar quem já morreu. É loucura. Né? Você quer fazer uma coisa, não pesquisa quem deu errado, pesquisa quem deu certo. Você gera aquilo em você. Abacuque escreve a visão numa tábua, de modo até que quem passe correndo, gere isso dentro de você. Aí as pessoas dizem: eu convidaria um expert para me ensinar. Aí eu iria estudar inglês, porque o inglês fala no mundo todo. Eu ia juntar dinheiro, eu ia deixar de tomar açaí depois do culto, porque aquele dinheiro me faz falta. Aí as pessoas dizem: eu ia me preparar fisicamente, eu ia orar. Tem os crentes também, às vezes tem os crentes na empresa, eles vão orar, se espiritualizam, né? Tem as pessoas que amam a família, que dizem: eu vou consultar a minha família. Aí o resultado é que tem uma lista de coisas que as pessoas iam fazer se tivessem $1 milhão para pegar no topo do monte. Eu duvido você ter que pegar $1 milhão, ter um ano para se preparar, se matricular na academia e não ir. Vai. Eu duvido, você vai. Por quê? Porque você tem um propósito, que nesse caso é $1 milhão. Sim. Aí eu olho para as pessoas: vocês estão vendendo pouco? É porque você não tem propósito. Você não tem força, não tem vigor para subir uma escada com seu filho pequeno, você não tem propósito. Então, enquanto você não tiver propósito, você vai continuar procrastinando. Ficou procrastinando. Você vai continuar procrastinando. As pessoas procrastinam porque elas não sabem o que querem. Elas não vivem uma vida direcionada por aquilo que Deus mandou ou por aquilo que elas querem. Não, amanhã vai dar certo. Amanhã vai dar certo.
Ou então aquele que, não, mas sempre dá certo. Então vai vivendo aí, filho de Deus, sempre dando certo e vendo os outros realizarem os sonhos deles no Instagram, porque o pessoal publica no Instagram, né, os sonhos que realizam. Aí você fica aí sofrendo, sem conhecer você, sem conhecer o propósito e o que é pior, sem conhecer Jesus. E eu estou pregando para crente também, porque acredito que o Reino Cast tem uma audiência cristã. Muitos de nós somos cristãos no automático. Sempre que eu prego na igreja, vou citar aqui o Iago trabalha comigo, nós somos da mesma igreja, ele é testemunha disso. Eu termino a pregação dizendo, agora saia daqui e faça alguma coisa. Porque se não, é emoção, é ritual. Verdade. Toda mensagem precisa gerar uma mudança em alguém, né? Tem que ter uma aplicação, senão não dá em nada. E quantas das vezes a gente escuta, Deus falou comigo hoje, né? Deus, rapaz, a palavra que o pastor trouxe hoje foi tremenda. Rapaz, esse podcast de hoje está sendo maravilhoso, né? Mas que decisões nós vamos tomar a partir disso, né? Isso, exatamente. Que é o que Jesus sempre bate na tecla, né? Depois tem um apelo da mensagem, né? Isso. Vinde a mim. Isso. Sempre tem um apelo depois da mensagem para a gente tomar, sempre tem uma tomada de decisão. Então a gente convida hoje você a tomar uma decisão de mudar. Esse foi o nosso tema de hoje, né, do nosso podcast. Nós estamos chegando ao final, no instante passou, viu? Quando ela veio aqui me diz, passou o horário já, tá bom? Ela que estava aí, eu nem percebia. A gente tem o culto já, pronto, o dia passa, a gente que no podcast esquece a hora. Verdade. Graças a Deus, que bom que flui, né? Graças a Deus por isso. E eu quero convidar você a mudar, né? Hoje esse podcast, eu não sei qual é a mudança que você precisa fazer na sua vida, mas se Deus falou com você é porque você tem algo que você precisa mudar. Rondinelli, muito obrigado, né? De verdade, porque você abriu um espaço na sua agenda para estar aqui conosco, né, anunciando o reino de Deus através da sua vida, através daquilo que Deus tem colocado na sua vida como propósito. Que Deus continue honrando o seu ministério grandemente, fazendo cada dia mais prosperar. E nós nos encontramos na Academia de Mudança. Eu não sei se eu vou poder participar os 3 dias, porque eu tenho um evento de 27. Mas pelo menos 2 dias a gente tá por lá, né, amor? Vá o que for possível. Vai ser incrível, pode ter certeza. Vai ser É um prazer recebê-lo aqui. E também, como o Lado já falou, né, que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, né, seu propósito e o próximo que vai vir, que você nem sabe ainda, né? É verdade. Deus está preparando, né? Amém. Deus abençoe infinitamente mais. Muito Amém. obrigado. Tá com você, fica à vontade. Bem, obrigado pelo convite, foi muito bom. Eu amo falar daquilo que Deus tem feito na minha vida. E essa é a mensagem que deve ser propagada. A Ele toda a honra, toda a glória. Mais uma vez, parabéns. Me senti muito acolhido. Vocês são excelentes hosts. Que Deus faça prosperar esse ministério. Amém. Que vocês alcancem cada vez mais pessoas. E que o nome de vocês esteja aí na boca do mundo, falando não do que vocês fizeram, mas daquilo que vocês deixaram Jesus fazer. Aleluia. Através da vida de vocês. Para você, o convite é mude hoje, antes que não dê mais tempo. Deus te abençoe. Obrigado. Pessoal, chegamos ao final de mais um podcast. Que Deus possa abençoar você, a sua família. Não esqueça de se inscrever. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, nos ajude a continuar anunciando o reino de Deus aqui na terra. E até o próximo episódio. Que Deus abençoe vocês.